Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem ainda não me conhece, eu sou a Paloma Lopes, consultora de carreira aqui da Lopes HR Consulting e também sou instrutora na Escola Lidero. Hoje eu resolvi gravar essa pequena palestrinha aqui falando sobre um tema muito importante que é a escutativa. Eu trouxe esse tema de uma forma mais rápida num evento que nós fizemos pela Escola Lidero, né, Arena Empreendedora. Mas depois eu fiz uma reflexão e vi que talvez seria interessante trazer isso aqui para o nosso canal também, tá? Então eu vou compartilhar com vocês a minha tela, onde eu coloquei alguns tópicos e eu vou falando sobre esses tópicos e da importância da escuta ativa. Então, você já ouviu falar da escuta ativa, né? O que ela representa e como ela pode ser aplicada tanto nos negócios, na sua recolocação profissional, ou mesmo, de repente, numa reunião com uma equipe, que você está ali com vários funcionários. A escuta ativa, ela é uma prática no qual nós aprendemos a ouvir as pessoas de uma forma mais sábia. Porque o que acontece? A maioria das pessoas, elas têm uma tendência a emitir uma opinião formada de acordo com o que o outro vai falando. Então é assim, eu estou falando, né? Estou passando ali a informação e quem me escuta já está formulando uma outra questão em cima do que eu estou dizendo. Mas na escuta ativa, isso não pode ocorrer. Então, eu preciso compreender exatamente a mensagem que aquela pessoa está me passando, sem colocar a minha opinião sobre aquela informação que o outro expôs. Então, qual que é a definição de escuta ativa? Eu trouxe uma pequena definição aqui, ó. Podemos definir o que é escuta ativa como uma maneira de tornar os diálogos mais eficientes, com base na plena dedicação para ouvir e compreender o que o outro tem a dizer. A escuta ativa permite que o ouvinte absorva, de fato, o conteúdo da fala do interlocutor. Então, você, através da escuta ativa, de aprender a ouvir, sem emitir a tua opinião antes, né, faz com que você compreenda mais facilmente qual a real mensagem que a outra pessoa está passando. Então, se você está, por exemplo, num processo de entrevista e a empresa está expondo ali para você um case, expondo uma dificuldade que está havendo ali dentro do departamento, você não vai gerar sua concepção pessoal sobre aquilo, você vai ouvir exatamente o que eles têm a dizer, certo? Mesma coisa, eu estou passando um feedback para a equipe. Então, eu preciso ouvir, as pessoas precisam ouvir exatamente o que eu estou dizendo. E sem manifestar uma opinião pessoal em cima daquilo que eu acabei de expor, certo? Elas precisam se atentar a o que foi dito, né? O que foi falado. E isso também se aplica numa negociação. Quando você ouve o seu cliente, você precisa ouvir exatamente o que o cliente está falando e não colocar coisas em cima disso. Então, eu vou trazer um exemplo para vocês compreenderem melhor. Quando a gente participa, por exemplo, de uma entrevista de emprego, tem empresas que gostam de fazer uma dinâmica, certo? Não somente numa entrevista, mas também em situações nos quais tem várias pessoas e elas não se conhecem ainda. Então, pode ser, de repente, um curso, entre outras situações, uma equipe nova que está sendo integrada com outra. Então, eles costumam fazer o quê? Pegar essas pessoas e colocarem elas em duplas. E essas duplas vão conversar entre si. E, normalmente, você se apresenta para outra pessoa. Então, você vai falar, olha, meu nome é Paloma, eu sou profissional de carreira, de recolocação profissional, tenho 10 anos de experiência na área de RH, e traz outras informações, e o outro vai falar também, olha, meu nome é Joaquim, eu sou engenheiro civil, eu trabalho há 20 anos no mercado, trabalhei numa grande companhia assim, assim, assado. E isso seria o diálogo entre as pessoas. Mas o que ocorre? Quando é pedido para que um deles apresente o outro, muitas vezes o que foi mencionado pela pessoa não é dito. Então, a pessoa vai falar assim, um exemplo. Olha, eu conheci a Paloma, ela tá desempregada, ela tá muito precisando desse serviço, sabe? Olha, Paloma, se você não conseguir ficar com essa vaga, vai aparecer outra para você. Olha, Joaquim, realmente
é complicado, né? A gente tá nesse segmento aí de construção civil e eu realmente torço para que você consiga uma oportunidade. Aí a pessoa expõe isso ali, à frente das outras pessoas, mas não foi o que o Joaquim falou. Joaquim falou do tempo que ele tem de experiência, falou que ele é um profissional com X anos de carreira, que a formação dele é tal. A Paloma falou outra coisa. E aí você quer confortar a pessoa, porque a gente tem um instinto de querer confortar as pessoas, principalmente quando elas trazem à tona uma situação de dificuldade. Mas nem sempre, quando você ouve alguém, você precisa passar uma devolutiva assim. Você precisa aprender a ouvir o que a pessoa está falando. E aí, quando for necessário você entrar num tópico, num tema, você vai falar exatamente o que a pessoa te falou e não a sua concepção pessoal. E quais são os benefícios da escutativa? Trazendo isso tanto para sua recolocação profissional, para uma negociação, ou mesmo para a sua relação com a sua equipe, como um gestor. Quando você trabalha a escutativa, você vai aprender a ouvir de uma forma clara e objetiva, captar informações cruciais de forma neutra, né? Sem colocar as suas questões, clareza nas ideias, evitar ruídos de comunicação, que seria aquele chamado telefone sem fio, sabe? Que começa com uma informação aqui, no final muda totalmente. Isso você vai evitar com uma escutativa. Evita equívocos na hora de negociar. Melhoria na relação de funcionários e clientes, porque você passa a entender bem o seu funcionário e muito bem o seu cliente também. Diminuição de conflitos. Melhor atendimento por parte dos colaboradores e também a melhoria do clima organizacional. Então, todos esses benefícios, quando você pratica de uma forma correta a escutativa, funcionam muito bem. E como aplicar essa escutativa, né? Porque eu acho que é o mais importante. Além de entender o que significa, como você pode aplicar. Então, você pode usar perguntas abertas quando você for conversar com uma pessoa, porque quando você faz uma pergunta aberta, você possibilita que ela possa se expressar de uma forma melhor. Então, ela vai trazer todas as dificuldades dela, ou todos os pontos. E aí, para que você não se perca no discurso dela, você pode começar a anotar os pontos mais importantes que ela mencionou ao longo da conversa. E aí, conforme você vai conversar com a pessoa, você vai pedir a confirmação sobre aquilo que foi manifestado. Então, essa confirmação vai ser mediante ao sim ou não. Então, um exemplo, fulano, você tal informação assim assado, é isso mesmo? Está de acordo? Aí ela vai falar, sim, está de acordo. Então, aí você percebe que não está a sua opinião pessoal entrando dentro daquilo que foi explicitado pelo outro, tá? E a outra questão também é sobre, como eu mencionei, nós temos uma tendência a colocar muito nossa parte emocional dentro de situações nos quais nós temos que falar de algo que alguém nos falou. A gente sempre põe a nossa opinião. Dependendo da situação que você tiver, você pode perguntar se a pessoa quer uma devolutiva da conversa. E como seria isso? Às vezes as pessoas só querem falar, nem sempre... Quando as pessoas falam as coisas pra gente, elas estão esperando que a gente traga uma solução pra elas. Às vezes elas só precisam falar mesmo. Então, se a pessoa te autorizar a passar esse retorno, aí você passa o retorno com a sua opinião mediante o que ela falou. Agora, se ela falar que ela não quer o retorno, então você somente ouça, né? Somente ouça aquilo. E o que é importante? Essa prática de nós trazermos a questão do ouvir, ela é uma prática muito antiga. Por que eu digo antiga? Muitos povos, né, povos originários, né, os índios ali, os Lakotas, Cherokees, entre outras linhagens indígenas, né, outros povos, e muitas outras tradições, eles têm esse hábito de se reunir em grupo para resolver problemas ali da tribo ou ali do local que eles moram. E quem está com a palavra normalmente carrega um bastão, né? E essa pessoa que ela está ali com o pau-falante, chamado pau-falante, vocês podem pesquisar depois. Ela está com o poder da palavra. Então, enquanto ela não termina de falar, todo mundo só ouve, certo? E respeita o momento dela de fala. E aí, se ela dá abertura para que você explicite
traga ali a sua opinião. Aí você traz a sua opinião. Se não, todo mundo respeita e só ouve. Então perceba que isso é uma coisa ancestral nossa. E infelizmente, nos tempos atuais, a gente perdeu um pouco isso. Nós queremos muito dar opinião e sem prestar atenção no que a pessoa realmente falou. E escutar é muito importante. Tem um livro, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Eu sempre, quando eu posso, numa palestra, num treinamento, eu sempre trago aspectos desse livro que ele é maravilhoso. E é um livro que ele ensina você a aprender a negociar, aprender a lidar com as pessoas. E ele fala justamente isso. Quando você é um bom ouvinte, porque as pessoas, elas gostam muito mais que você que você passe para ela algo que seja realmente o que foi dito, do que se você começar a expressar a sua opinião antes da hora, tá? Então, se você quer gerar um bom relacionamento com as pessoas, seja numa entrevista, seja numa negociação, seja em qualquer tipo de treinamento com a sua equipe, você pode exercitar isso. E se você aprender a ouvir mais as pessoas, você ganha muito mais pontos. Porque as pessoas estão muito mais abertas quando alguém se interessa em saber sobre a vida dela, sobre algo que ela executa e pergunta, do que elas próprias ficarem ouvindo histórias dos outros. Então é muito interessante. Vocês podem colocar isso em prática, de querer entender melhor algo que a pessoa fala, de respeitar esse limite da conversa sem ser invasivo, ouvir exatamente o que a pessoa falou e colocar em prática aqui, né? Essa aplicação aí da escuta ativa, que com certeza vai trazer muitos resultados para vocês. Então foi isso, eu espero que vocês tenham gostado dessa mini palestrinha aqui falando sobre a escuta ativa. Deixa aqui o seu comentário e siga a gente nas redes sociais. Nós estamos pelo Instagram, pelo Facebook, estamos também pelo próprio LinkedIn. No LinkedIn hoje temos aí milhares aí de pessoas que nos seguem, mais de 8.000 pessoas. E vocês estão convidados a participar das redes, certo? Alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Um grande beijo e até o próximo.